Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eslan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os elementos fundamentais dos tributos. Vamos falar agora sobre os elementos fundamentais dos tributos, ou seja, são as condições necessárias para que haja o surgimento da cobrança do tributo. Nós temos o contribuinte, o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. Então esses 4 elementos eles são necessários para que seja instituída a cobrança dos tributos. O contribuinte é o sujeito passivo da obrigação tributária, que possui relação direta com o fato gerador. Por exemplo, o prestador de serviço ele é o contribuinte do ISS. O proprietário do automóvel é o contribuinte do IPVA. As empresas que dão saída em mercadorias, que têm inscrição estadual, cadastro na Secretaria de Fazenda do Estado, elas são as empresas contribuintes do ICMS. Agora a gente precisa diferenciar duas situações. Existem o contribuinte de fato e o contribuinte responsável. O contribuinte de fato é aquele que efetivamente suporta o ônus tributário, é aquele que paga. O contribuinte responsável é o qual a lei determina para responder pela obrigação tributária. Em alguns casos, o contribuinte de fato é também o responsável, enquanto em outros o contribuinte de fato é um e o contribuinte responsável é outro. Vamos dar um exemplo. O governo ele caracteriza o contribuinte substituto e o contribuinte substituído. Por exemplo, na prestação de serviços. Um prestador ele emite uma nota, ele é o contribuinte de fato, pois ele é o agente responsável pelo fato gerador do ISS. Então ele deveria arcar com o ônus tributário. Ele arca com o ônus tributário. E o contribuinte responsável? O tomador do serviço, que é aquele que está adquirindo o serviço, ele vai efetuar o pagamento e vai fazer o repasse dos tributos para o ente federativo. Por exemplo, o imposto de renda, o PIS, a COFINS, o próprio ISS, nesse caso. Então ele vai reter, por exemplo, uma alíquota de 5%, que é a alíquota máxima, e vai repassar para a prefeitura. Então ela vai descontar esses 5% e vai pagar ao prestador os outros 95%. Então o prestador ele já recebe o valor descontado do ISS. Então o contribuinte de fato, o prestador de serviço, aquele que vai suportar o ônus tributário. E o contribuinte responsável é aquele que fez o repasse, no caso desse exemplo, o tomador do serviço. Exemplos de contribuinte de fato e contribuinte responsável. O INSS de empregado descontado em folha de pagamento. Quem é o contribuinte de fato? É o empregado. E quem é o responsável, o contribuinte responsável? É a empresa que faz o desconto. Outra característica fundamental para que haja surgimento da obrigação tributária é o fato gerador. É o que faz nascer a obrigação tributária, podendo esta obrigação ser principal ou acessória. O que diz o artigo 114 do CTN? Ele diz que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então é a ação que dá surgimento à obrigação tributária. O artigo 115 diz que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que na forma da legislação aplicável impõe a prática ou a abstenção de ato que não configura a obrigação principal. Então existe a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é a situação que surge definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. É quando, por exemplo, a saída da mercadoria. A obrigação principal é o pagamento do ICMS. E a obrigação acessória, por exemplo, é a emissão da nota fiscal. Por exemplo, a importação de uma mercadoria do exterior é o fato gerador do imposto de importação. A prestação de um serviço é o fato gerador, é o ISS. A transferência onerosa de um imóvel é o fato gerador do ITBI.
A propriedade de um automóvel é o fato gerador do IPVA. Outra característica fundamental é a base de cálculo. A base de cálculo normalmente é o valor sobre o qual será aplicada a alíquota para a apuração do valor do tributo a pagar. Geralmente é o valor da operação, mas em alguns casos é permitida a redução de base de cálculo. Por exemplo, em alguns estados é permitida a redução da base de cálculo, onde o valor efetivamente pago do tributo seja de 7%, por exemplo, para os itens que compõem a cesta básica. Então, há uma redução na base de cálculo para que o valor devido seja o estabelecido pela legislação. Existem as alíquotas. Então, as alíquotas elas podem ser em percentual, como ocorre na maioria das vezes. Por exemplo, a alíquota do ICMS, a alíquota do PIS e da COFINS, e por valor fixo. Por exemplo, a CID, que é cobrada na venda de gasolina sobre uma quantidade vendida, o metro cúbico, independentemente do valor da venda. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, acionando as notificações. Um forte abraço e até a próxima!